Imagina só uma sala de aula onde o estudante é o grande protagonista, e não um simples espectador. Um lugar onde a curiosidade é o motor da aprendizagem e a experiência é a ferramenta principal. Pois é, isso não é roteiro de filme futurista, não. É a pura essência de um movimento que há quase um século sacudiu as estruturas da educação no Brasil e no mundo: a Escola Nova. Então, bora mergulhar nessa história. A gente vai começar explorando aquele mundo rígido que a Escola Nova veio para desafiar. Depois, vamos entender que revolução foi essa. Conhecer quem foram os corajosos que trouxeram essas ideias para o Brasil, decifrar a filosofia do aprender fazendo e, no final, a gente descobre como esse legado está vivo até hoje nas salas de aula. Para a gente entender o tamanho da revolução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e conhecer o antigo regime. A escola lá do comecinho do século XX era um lugar, olha, muito, mas muito diferente do que a gente pensa hoje. Pensa no cenário. De um lado, um modelo super bem definido. O professor era o centro de tudo, o dono de todo o saber. O aluno, sentadinho na carteira, um receptor passivo. A tarefa principal era decorar um monte de conteúdo que muitas vezes não tinha nada a ver com a vida real dele. Mas, e se a gente virasse isso de cabeça para baixo? E se o aluno fosse o centro? E se aprender fosse uma descoberta e não uma obrigação? Pois é, uma nova ideia estava prestes a chacoalhar tudo isso. E aqui está o ponto nevrálgico da questão, sabe? No Brasil da Primeira República, a educação não era para todo mundo, nem de longe. Como o próprio Manifesto dos Pioneiros apontou, ela servia basicamente para formar uma pequena elite, uma casta intelectualizada. Enquanto isso, a grande maioria da população ficava de fora, sendo preparada só para o trabalho manual. Era um sistema que, na prática, só reforçava a desigualdade social. Mas olha, essa insatisfação com o modelo tradicional não era coisa só do Brasil, não. Pelo mundo todo, uma onda de renovação estava ganhando uma força impressionante, propondo uma virada de mesa radical no jeito de ensinar e de aprender. E um dos grandes nomes por trás dessa onda toda foi o pedagogo suíço Adolphe Ferrière. Ele foi um dos fundadores e, digamos, o grande cérebro por trás da Escola Nova. Ele denunciava, sem medo, como a escola tradicional sufocava a alegria de aprender, trocando a curiosidade por ansiedade e o movimento natural das crianças por um silêncio forçado. Tá, mas qual era a grande sacada da Escola Nova? A ideia era simples, mas, nossa, transformadora. Era, em essência, o que a gente conhece como tendência renovada progressivista. Ela propunha uma inversão total de perspectiva. Pensa assim, o sol do sistema educacional não era mais o professor. Agora, quem brilhava no centro de tudo era o aluno. A aprendizagem tinha que partir da ação, da experiência, do interesse genuíno da criança. E claro que essa onda de renovação não ficou só na Europa. Ela atravessou o Atlântico e encontrou aqui no Brasil um terreno fértil, com mentes brilhantes que estavam prontíssimas para adaptar e lutar por essa nova visão de educação no nosso país. E é simplesmente impossível falar de escola nova no Brasil sem falar de Anísio Teixeira. Ele foi super influenciado por um filósofo e pedagogo americano, o John Dewey, e se tornou o maior defensor, o grande articulador dessas ideias por aqui. E o melhor de tudo, ele não ficou só na teoria, ele foi lá e fez acontecer. A trajetória dele é marcada por ações que realmente fizeram a diferença. A viagem dele para os Estados Unidos em 1927 foi um divisor de águas. Em 1932, ele estava lá, como um dos principais nomes por trás do Manifesto dos Pioneiros, que foi tipo a certidão de nascimento do movimento no Brasil. Depois, ele fundou uma universidade, e mais tarde, a super inovadora Escola Parque, na Bahia, que era um modelo de educação integral. Esse manifesto de 1932 foi um verdadeiro grito por mudança. E essa citação resume bem o espírito da coisa. A educação precisava descer do pedestal elitista e assumir de vez a sua função social. E fazer isso com uma feição mais humana, olhando para o desenvolvimento completo de cada pessoa. As propostas eram diretas e bem ousadas para a época. Eles defendiam uma revolução na estrutura da educação. O que eles queriam? Um sistema único de ensino, que valesse para todo mundo. E mais, que fosse público, laico, ou seja, sem ensino religioso, gratuito e obrigatório. A ideia era quebrar de vez aquela lógica de que estudar era um privilégio de poucos. Beleza, a gente já entendeu as ideias. Mas na prática, no dia a dia, como é que essa nossa educação ia funcionar? A resposta está num lema que ficou super famoso: aprender fazendo. O que é genial aqui é como o Anísio Teixeira transformou um conceito que parece abstrato em um método prático. Para ele, o pensamento não surge do nada. Ele sempre começa com um problema real,
uma necessidade que a gente sente. A partir daí, o que se faz? Primeiro, se analisa a dificuldade. Depois, se pensa em várias soluções possíveis. Em seguida, se testa essas ideias na prática. E, por fim, se age e verifica o resultado. É basicamente um método científico aplicado à vida, à aprendizagem. E essa metáfora do cultivo é simplesmente perfeita. A ideia é que o aluno não é um vaso vazio que o professor vai enchendo de informação, não. Ele é como uma semente, que já tem todo o potencial ali dentro. E qual é o papel da educação e do professor? É ser o jardineiro, dar as condições ideais, a água, a luz, a terra boa, para que o conhecimento possa brotar e crescer de dentro para fora, pela própria atividade de aprender. Então, vamos botar os dois modelos lado a lado para a gente ver bem a diferença. Na escola tradicional, o papel era preparar a pessoa para um lugar que já estava meio que definido na sociedade. Na renovada, a ideia é outra, é ajudar cada um a se adaptar ao meio social. A relação professor-aluno, nossa, muda da água para o vinho. Deixa de ser uma relação de autoridade vertical e vira uma colaboração. O professor se torna um facilitador. E o principal, a aprendizagem deixa de ser um ato de decorar para se tornar um ato de descobrir. É claro que um movimento tão revolucionário enfrentou muita, mas muita resistência e não foi totalmente implementado como os pioneiros sonhavam. Mas as sementes que eles plantaram, essas germinaram e continuam florescendo até hoje. E aí fica a pergunta, né? E hoje em dia, onde é que a gente encontra essas ideias? Será que elas desapareceram ou só ganharam uma roupagem nova, um outro nome? A resposta é que elas estão por toda parte. Toda vez que a gente ouve falar em metodologias ativas, estamos ouvindo um eco lá da escola nova. Sabe a aprendizagem baseada em projetos, em que os estudantes investigam um problema do mundo real? Ou o trabalho em grupo, a instrução por pares, a sala de aula invertida? Tudo isso bebe direto da fonte do aprender fazendo e da ideia de colocar o aluno no centro de tudo. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Quase 100 anos depois do Manifesto dos Pioneiros, será que aquela revolução que eles sonharam já está completa? Ou, nesse nosso mundo que muda numa velocidade absurda, o desafio de construir uma educação que, de fato, respeite o ritmo, o interesse e a autonomia de cada estudante é, na verdade, mais urgente e relevante do que nunca? A questão continua aí, aberta.